Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O início do Ministério Evangelista Verdes Campos, ele data bem antes destes 8 anos que nós já estamos realizando essa obra missionária. Na verdade, Deus já vinha tratando conosco quando ainda estávamos na Assembleia de Deus Madureira, mais precisamente na Trizidela. E Deus estava tratando não somente comigo, mas também com os irmãos que vieram conosco, como o irmão e evangelista Gessenils e os demais obreiros. Alguns ainda estão conosco, outros não, e alguns dos irmãos e irmãs também nos acompanharam nessa saga de fé. O nosso pastor Nível, Deus tinha falado com ele já há algum tempo, e quando ele foi entregar ali para os pastores da Madureira, ele falou algo bem interessante, daquilo que Deus tinha falado com ele, daquilo que Deus tinha usado pessoas para falar de um novo ministério na vida dele. E Deus também já tinha tratado com o meu coração. Deus já estava tratando, Deus já estava planejando tudo isso. Porque a gente já tinha envolvimento com missões, começou pelo Marcelo Belitardo, e eu tenho uma experiência muito forte que Deus me deu acerca dessa questão, é que eu conheci o Marcelo Belitardo num restaurante, e dali num jantar a gente assumiu um compromisso de ajudar ele no Sudão do Sul, e a igreja se envolveu nisso. Foi um trabalho muito bonito e Deus prosseguiu nos dando direcionamento acerca de missões. Estava saindo de um templo já há muitos anos e não tínhamos ainda um local. E aí Deus começa a usar pessoas, que estavam ali se congregando conosco, a qual também Deus levou conosco, e fomos lá para a casa da irmã Leni, onde tudo se iniciou, o Ministério Verdes Campos, até então sem nome. Foi um privilégio imenso que Deus me deu. Porque diziam que ia ser debaixo de uma árvore. E eu corri, aproveitei, telefonei para o Gessenils que minha casa estava aberta, que eu queria fazer um culto de agradecimento pela reforma da minha casa. E o Gessenils disse: não, tia, pode ser sim na sua casa. Vou falar com o pastor, mas tem tudo para ser na sua casa. Aí o Gessenils preparou tudo para o culto acontecer lá na minha casa. Na casa da irmã Leni foi o primeiro culto, e a gente começou alguns dias ali, acho que 1 ou 2 trabalhos naquele lugar, e Deus abriu a porta, aonde estamos até hoje. Eu estava lembrando de uns fatos sobre o nome do ministério. Ministério Evangelístico Verdes Campos. Na verdade, no princípio, o nome não seria esse. Seria Ministério Evangelístico Caminho, Verdade e Vida. Esse seria o nome. A gente pensava nisso, Mas foi da vontade de Deus, aprove a Deus usar o pastor Enoque. E o pastor Enoque nos procurou e falou que Deus tinha dado a ele o nome de um ministério, Ministério Evangelístico Verdes Campos, e que ele tinha sentido de Deus, a direção de Deus, de nos dar esse nome, para que no futuro nós pudéssemos fazer aquilo que Deus já tinha falado que nós íamos fazer. Eu já tenho um relacionamento com meu amigo pastor Nível do Ministério Verdes Campos há muitos anos, mais de 20 anos, e nós nos conhecemos, e eu me lembro muito bem que ele estava buscando um nome para a igreja, para o ministério. Ele estava acabando de mudar a igreja e orando, pedindo a Deus um direcionamento para o nome. E eu me lembro que eu estava indo para o serviço, eu estava acabando de passar no KM0 ali do aeroporto, quando me veio um nome na mente, Ministério Verdes Campos. Imediatamente eu liguei para ele e disse: pastor, o senhor já conseguiu o nome para o ministério? Rapaz, não é que eu estava indo para o serviço agora e me veio esse nome, Ministério Verdes Campos. E estou lhe falando porque foi realmente uma coisa de Deus. Veio na minha mente o nome e a lembrança de você.
A visão do Ministério Verdes Campos é uma visão missionária. Então já passamos aí pelo Sudão do Sul, a gente já foi Somália através do nosso amado irmão missionário Marcelo Belitardo, através do Edinaldo fomos já em Moçambique, na Índia, no Peru, né? Então essa é a visão do ministério. E hoje estamos apoiando o nosso amado irmão missionário Pastor Rick, ali na Sérvia, e é onde Deus tem aberto as portas. Passamos também 6 anos com o Felipe na China, onde dezenas de pessoas ali na China aceitaram Jesus e ficaram com um trabalho fixo ali, como a Julie, né, que foi uma das braço direito do Felipe na China e continuou o trabalho na China. E hoje nós estamos com o missionário Rick na Sérvia. Há 1 ano já estamos na Sérvia, graças a Deus. Passamos por lutas, batalhas, né? E eles passaram também por causa da pandemia, mas estão firmes e fortes lá, para a glória de Deus. E Deus tem tratado conosco de uma forma especial. As adversidades, elas surgiram no caminho. Eu estava meditando sobre isso agora, dia 14, dia do aniversário da igreja. Um incidente, né, que a gente pode dizer que isso nos entristeceu, mas não nos fez desmoronar na fé. Nós continuamos crendo que Deus tinha uma promessa e que Deus ia agir e que Deus ia nos dar graça para que nós prosseguíssemos, que foi acerca do incêndio que houve na igreja. Tivemos que recomeçar, mas o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor nos deu um espírito de perseverança, de determinação e de fé, e todos nós, como igreja, comprada, lavada e redimida no sangue de Jesus, no Ministério Evangelístico Verdes Campos, continuamos fazendo aquilo que Deus nos convidou a fazer. Porque essa é a ordem de Deus para nós. Ide, né, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todos quantos estão conosco na igreja estão construindo esse legado. Qual? Da pregação do Evangelho aos povos não alcançados. E a gente faz uma retrospectiva e a gente começa a analisar que em todo tempo Deus tem estado conosco. Eu estava lendo Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé, e eu estava vendo que nós temos algumas semelhanças, né, com estes heróis da fé. Temos o mesmo Deus, temos as mesmas promessas e fomos convidados a exercer a mesma fé. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele creu que Deus era com ele e que tudo quanto Deus havia lhe falado, lhe prometido, Deus cumpriria. E não tem sido diferente conosco. Sei bem das promessas que Deus tem com o ministério. Deus tem falado no coração de nós, pastores, também da igreja, as promessas para a obra missionária. Eu creio e sei bem que a obra e a desenvoltura da obra missionária através do Verdes Campos, por fim, até mesmo por aquilo que Deus revelou ao coração do pastor Nívio, de que este ministério seria grande entre as nações e colheriam frutos para a glória de Deus no campo missionário. Eu tenho um amor enorme pelo Ministério Evangelístico Verdes Campos, me dou por completo. Sei que falta muita coisa para a gente amadurecer como ministro que sou da casa de Deus. O sentimento é que a cada dia eu possa ver esse ministério crescer e eu quero participar pelo menos de um pouco daquilo que Deus tem falado desse ministério. Os anos estão passando ligeiro, mas Deus está fazendo algo. Ele está forjando em nós, através do Espírito Santo, na maestria dele. Ele está nos moldando, nos capacitando a nós, a igreja, para que a cada dia nós possamos ser, pelo Espírito Santo, usados para fazer coisas grandes em seu nome. Eu tenho certeza absoluta e louvo a Deus porque não há nenhuma incredulidade na minha vida acerca do que Deus separou para o Ministério Evangelístico Verdes Campos. Tudo quanto Deus falou através dos profetas, através de sonhos, através de visões, Deus está fazendo e fará muito mais. Eu quero agradecer a você que tem crido, tem perseverado, tem orado, tem contribuído e tem estado conosco, porque isso é muito importante, irmãos. O importante não é só orar, o importante não é só contribuir, o importante não é só jejuar,
o importante também é incentivar, para que nos momentos difíceis, de adversidades que surgem, nós possamos ouvir a voz amiga daqueles que estão conosco, construindo esse legado, que Deus está conosco e que Ele vai sempre nos abençoar e suprir-nos em tudo com relações a missões. A bandeira do Evangelho que nós estamos levando através do Ministério Evangelístico Verdes Campos, ela vai estar hasteada em muitos lugares dessa nação e em muitos lugares das nações do mundo. Nisso, Deus é glorificado. E esse é o legado que Ele está nos confiando. Sinta-se honrado e continue esforçando-se na fé e fazendo a vontade de Deus. Deus será glorificado e nós seremos grandemente recompensados. Então te prepara, igreja. Jesus está voltando. Te prepara, igreja, porque você será o próximo a ser enviado pelo Senhor para as nações e levar a bandeira e levar a palavra de Deus em nome de Jesus. E eu quero parabenizar o pastor Nível, a missionária Carmen, sua família, os irmãos que ali estão congregados, a família Ministério Verdes Campos, que Deus abençoe, multiplique os anos de vida, com muita paz, com muita graça, com muita harmonia. Sei que foram muitos anos de luta, muitos anos de batalha, mas muitos anos de vitória também. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Quero aqui parabenizar, como presbítero do ministério, a todo o corpo de obreiros, a toda a membresia da igreja e do Ministério Verdes Campos, a toda a liderança, pelo empenho, pela dedicação, pelas orações, pelas colaborações financeiras e a também obra não só missionária, mas a obra social que este ministério desenvolve para a glória de Deus. Meus parabéns nos 8 anos de vida do Ministério Verdes Campos. A obra nos aguarda, Jesus conta conosco. Vamos aproveitar a festa que nós estamos fazendo em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Desde o princípio, dessa história, nós temos visto Deus agir, Deus falar e Deus cumprir. Na verdade, Deus é fiel. Ele disse que os céus e a terra passam, mas a sua palavra não há de passar. E prossigamos fazendo o que Deus quer que façamos. Se nós fizermos o que Deus quer que façamos, Deus é glorificado. Se formos quem Deus quer que sejamos, Deus é glorificado. E nós somos grandemente abençoados. Vamos receber galardão de missioneiros. Portanto, parabéns, Ministério Evangelístico Verdes Campos, por estes 8 anos e por muitos anos que ainda virão. E em tudo, você, Ministério Evangelístico Verdes Campos, e a sua casa serão grandemente abençoados. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.